Fala galera, beleza? Vamos começar nossa aula hoje sobre ligação covalente. A última aula foi sobre ligação iônica, que envolvia a transferência de elétrons entre metal e ametal. E hoje é a ligação covalente, que ocorre através de compartilhamento de par eletrônico entre ametais ou entre ametal e hidrogênio, também podendo acontecer entre hidrogênios. Essa ligação ela ocorre através então do compartilhamento deste par eletrônico envolvido entre os átomos. Então lá na ligação iônica o nome era transferência, aqui na ligação covalente o nome é compartilhamento. Tá? Só lembrando que os átomos permanecem com os seus elétrons compartilhados entre si. Então o mesmo par eletrônico. Por exemplo, aqui representado, este par eletrônico vai servir tanto para o ametal quanto para o hidrogênio, tá? Nesse exemplo que eu coloquei aqui. Então ele é considerado para estes dois átomos. Quando a gente tem essa ligação covalente, nós precisamos entender um gráfico como esse. Esse gráfico já apareceu em provas como o Enem, já apareceu em provas como o USP, já apareceu na Federal do Paraná. Então a gente tem que ficar atento, tá, com a interpretação desse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra o eixo de distância e de energia, tá, quando nós temos uma ligação covalente acontecendo. Como assim, professor? Olha, nesse eixo nós temos a energia e aqui nós temos a distância entre os átomos. O que isso mostra para nós? Que se os átomos estiverem muito afastados, tá? Se os átomos estiverem muito afastados, estes átomos eles não vão conseguir sobrepor a sua eletrosfera, o que não ocorre então o compartilhamento de elétrons. E a gente pode observar isso porque a quantidade de energia nessa relação ela é muito elevada. E daí que a quantidade de energia é elevada, professor? A gente precisa lembrar aqui na química que quanto maior a quantidade de energia, menor será a estabilidade apresentada na ligação. O mesmo inverso é válido, ou seja, quanto menor a energia envolvida, maior será essa estabilidade. Então a gente pode notar que esse ponto não é um ponto estável. Afinal de contas, como eu citei, os átomos estão afastados e eu não tenho esse compartilhamento acontecendo de maneira adequada. Se por outro lado, ao invés de deixá-los muito afastados, eu deixar esses átomos muito próximos, isso também não vai gerar uma grande estabilidade. Por quê? Porque se esses átomos estiverem muito próximos, como é o caso que eu tenho aqui no item 4, nós teremos uma força de repulsão muito grande. Mas, professor, como repulsão? A gente precisa lembrar que haverá uma repulsão entre o núcleo do átomo da esquerda e o núcleo do átomo da direita. Eles vão sofrer esta repulsão. Se esses núcleos estiverem muito próximos, essa repulsão ela é muito grande e isso interfere na estabilidade do átomo. Ah, mas só existe repulsão? Não, cara, existe atração. Tá? Existe atração também. Então o núcleo vai se atrair pelo elétron, e esse núcleo também vai atrair-se pelos elétrons. Porém, além desse processo de repulsão, de atração, mostrado aqui nas linhas azuis, nós temos esse processo de repulsão mostrado na linha vermelha entre os núcleos. Volto a repetir, se esses núcleos estiverem muito próximos, esta repulsão ela é muito grande e eu não tenho uma estabilidade para a ligação. Porém, existe uma distância adequada, que é o que está representado nesse item 3. Essa distância adequada faz com que o poder de atração entre o núcleo do átomo da esquerda e o par eletrônico e entre o núcleo da direita e o par eletrônico seja maior do que a repulsão que acontece aqui entre os núcleos. Quando essa atração acaba sendo superior, é porque eu atingi uma distância adequada. Esta distância adequada faz com que a estabilidade dessa molécula e, consequentemente, a estabilidade de cada átomo seja a ideal. E a gente pode perceber que esse ponto de maior estabilidade ele é atingido quando nós temos o menor ponto de energia. Analisando esse gráfico, aqui está nesse ponto 3 aqui embaixo. Aqui está o ponto de menor energia, então eu posso concluir que exatamente esse é o ponto de maior
estabilidade apresentado. Se esse é o ponto de maior estabilidade, é o ponto onde houve a formação da ligação química. Afinal de contas, os átomos acabam se unindo para buscar esta estabilidade. E aí o que esse gráfico vai mostrar para mim? Esse gráfico vai mostrar o comprimento da ligação. Ó. Esse espaço todo vai ser o comprimento da ligação. Professor, esse comprimento da ligação corresponde ao quê? Esse comprimento da ligação corresponde à distância entre os núcleos. Está aqui, ó. Então, esse é o comprimento da ligação que corresponde a isso aqui embaixo, tá? Achei o comprimento da ligação e isso é um dos itens que a prova acaba pedindo para você. Segundo item, a prova pede qual é o valor da energia dessa ligação. O valor da energia da ligação é exatamente o valor onde você acha a menor distância, onde você acha a distância perfeita, e aí você arrasta para o lado e acha a energia. Tá? Quando nós trabalhamos termoquímica, eu falei lá na entalpia de ligação para vocês. Quando uma ligação ela é rompida, isso precisa absorver energia, e quando uma ligação era formada lá nos produtos, isso liberava energia. Por quê? Porque quando eu rompo a ligação, eu vou deixar de ter átomos estáveis. Então eu passo a ter isso aqui, ó, baixa estabilidade, ou seja, eu preciso ter uma elevada energia para estes átomos. Quando essa ligação é formada, eu tenho uma altíssima estabilidade e passo a apresentar uma baixa energia. Por isso que os átomos liberam a energia quando há a formação, tá, desta ligação. E é o que a gente, pode observar aqui, ó. Isso estava em zero. Essa energia agora é uma energia de menos 432 kJ por mol da ligação formada. Traduzindo, a partir do momento em que eu formo 1 mol, tá, dessa substância entre esses átomos, eu libero essa quantidade de energia. O que mostra o valor da entalpia de ligação. Ok? Então, só fazendo um gancho aí entre os conteúdos, né? A gente já trabalhou essa entalpia de ligação lá na termoquímica, só fazendo a conexão. Esse gráfico pode ajudar a você a fazer esta associação. Tá bom? Então, sempre que cair um gráfico como esse, saiba que o ponto mais baixo é o ponto de maior estabilidade, porque é o ponto de menor energia. E o que esse ponto vai te fornecer? O valor da entalpia de ligação, e esse valor também vai fornecer para você o comprimento, tá? O comprimento da ligação. Só lembrando que o comprimento da ligação é a distância entre os núcleos dos átomos envolvidos neste processo, ok? Isso é uma exclusividade que a gente tem de gráfico lá para ligação covalente. Afinal de contas, a gente está falando de compartilhamento de par eletrônico. Seguindo, aqui na sequência eu coloquei 3 exemplos para vocês, tá? Por que 3 exemplos? Porque a gente pode ter uma ligação covalente simples, ligação covalente dupla e ligação covalente tripla. Então vamos analisar estes 3 exemplos onde eu apresento isso na sequência, tá? A gente discute a fórmula mínima, a representação de Lewis e aqui uma novidade que não tinha na ligação iônica, que é a fórmula estrutural da sua molécula. Inclusive, já que eu falei nessa palavra aí, molécula, é bem lembrado que a gente não pode colocar este nome para compostos iônicos. Então, se você tem uma ligação iônica, você não pode chamar aquela substância de molécula. O nome molécula é aplicado apenas para ligações covalentes. Tanto é que em algumas provas ele utiliza o nome ligação molecular para falar dessa ligação covalente. Não se esqueçam, se falar de molécula, a ligação não pode ser iônica, é ligação covalente. Professor, e se eu for falar de um composto iônico, o que eu falo? Composto iônico. Se eu não chamá-lo de composto iônico, eu posso chamá-lo de íon fórmula, por exemplo. Mas fórmula molecular ou molécula eu não posso usar se essa ligação não for covalente, ok? Bom, pegando este primeiro exemplo, nós temos aqui a água. A água é formada entre o hidrogênio e o oxigênio. Se nós pegarmos o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e nós vimos que ele não se estabiliza dessa forma com apenas um. O hidrogênio ele segue o padrão do gás hélio, que se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência.
o que significa dizer que este hidrogênio precisa receber um elétron, porque quando ele recebe um elétron, ele passa para S2, ao invés de 1, ele passa a ter 2 elétrons na camada de valência, o que faz com que ele seja estável. Então, o hidrogênio estável é o hidrogênio menos 1. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, entre perder 6 e ganhar 2, como ele é um ametal, ele tem tendência em receber elétrons, ao invés de P4, ele recebe os 2 elétrons que faltam, isso vira P6, ao invés de 6 elétrons na camada de valência, a gente passa para 8, o que faz com que o oxigênio estável seja o oxigênio menos 2. Se isso tem carga negativa, nós estamos falando de um ametal. Então, estou ligando o hidrogênio a um ametal. Logo, o tipo de ligação formado aqui vai ser uma ligação covalente, tá? Ligação covalente que irá acontecer entre compartilhamento de par eletrônico. Como que eu procedo? Aqui a sequência é a mesma da ligação iônica. Eu pego os íons que eu tenho, então hidrogênio menos 1, oxigênio menos 2, faço a regra do escorregador ou a regra da inversão, onde o número da carga de um vai debaixo do outro, e aí eu passo a ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Só lembrando que quando é número 1, a gente não representa, tá? Então, H2O, essa é a fórmula mínima do composto formado. Posteriormente a isso, eu já sei que a ligação para acontecer e estabilizar a molécula, ela vai envolver 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. É isso que eu coloquei aqui embaixo, tá? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O oxigênio está, então, com 6 elétrons na camada de valência antes da ligação, foi isso que eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Cada hidrogênio tem 1 elétron antes da ligação, então aqui está, hidrogênio 1 elétron, hidrogênio 1 elétron. Bom, nesse exato momento haverá o compartilhamento deste par eletrônico, então o hidrogênio entra com 1 elétron, o oxigênio também entra com 1 elétron e aqui está formado o par eletrônico. Então, a partir deste momento, este par eletrônico aqui, ele é utilizado tanto para o átomo de hidrogênio, que se estabiliza com esses 2 elétrons, quanto para o átomo de oxigênio. Mas essa ligação não é o suficiente, porque com essa ligação o oxigênio passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ainda falta 1, por isso que tem o outro átomo de hidrogênio para compartilhar também esse par eletrônico e ficar estável com 8 elétrons na camada de valência. Pronto. Neste momento, o oxigênio encontra-se estável. E esse hidrogênio, como fez a sua ligação, também apresenta o par eletrônico, também se estabilizou. Tá? Então essa é a estrutura, ou também chamada de representação de Lewis. Esta estrutura ou essa representação de Lewis, ela pode ser transformada na fórmula estrutural, ou também chamada de representação de Cooper. Tá? A fórmula estrutural ou a representação de Cooper, ela utiliza barras para mostrar o compartilhamento de par eletrônico. Então, se você tiver 2 pares eletrônicos compartilhados entre 2 átomos, eu tenho 2 barras, ligação covalente dupla. Se eu tiver 3 pares eletrônicos compartilhados entre 2 átomos, eu tenho 3 barras, ou seja, ligação covalente tripla. E se for como é aqui, onde eu tenho apenas um par eletrônico compartilhado entre os átomos, no lugar desse par eletrônico eu coloco apenas uma barra, representando o que a gente chama de ligação covalente simples. Tá? Aqui, ó. Essa é a nossa ligação covalente simples. Entre o hidrogênio e o oxigênio da esquerda e também uma ligação covalente simples entre o hidrogênio e o oxigênio da direita. Aqui está, ó, ligação covalente simples formado entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, o que eu posso afirmar aqui na molécula de água? Eu posso afirmar que na molécula de água nós temos 2 ligações covalentes simples, ok? Professor, 2 ligações covalentes simples correspondem a uma ligação covalente dupla? Não, não. Ah, mas o número de elétrons compartilhados é o mesmo. Sim, o número de elétrons compartilhados é o mesmo, mas não é a mesma coisa, porque 2 ligações covalentes simples, elas não são feitas entre os 2 mesmos átomos. Agora, uma ligação covalente dupla é sim feita entre os mesmos 2 átomos, tá? Então, muita atenção e muito cuidado com isso. Até para evitar esse tipo de confusão, eu coloquei aqui no próximo exemplo essa ligação covalente dupla, que é o que vai acontecer entre o átomo de carbono
e o átomo de oxigênio. Carbono 6 elétrons, fiz a distribuição, ele apresenta 4 elétrons na camada de valência, significa dizer que para se estabilizar ele precisa receber 4 elétrons, então isso deixa de ser P2, passa a ser, ganha 4, passa a ser P6, isso deixa de ser 4 e passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Então o carbono estável passa a ser o carbono menos 4, como isso é uma carga negativa, estou falando de um ametal. Tudo bem? Oxigênio, 6 elétrons na camada de valência, recebe 2, passa a ter esses 8 elétrons na camada de valência, tornando-se estável. Então agora eu vou ter ametal ligado a ametal, o que caracteriza uma ligação do tipo covalente. Professor, e os procedimentos são os mesmos. Pego os meus íons envolvidos e tento fazer a regra do escorregador. Apenas um cuidado. Você pode perceber que daqui para cá houve uma simplificação. Nós dividimos por 2. Professor, por que houve essa simplificação? Porque aqui eu vou determinar a quantidade mínima que eu preciso de cada átomo para formar essa ligação. Então é como se houvesse um MMC, um mínimo múltiplo comum envolvido. Então eu preciso sim simplificar essas cargas para chegar até esse MMC e descobrir o número mínimo de cada átomo que eu vou utilizar para formar esta ligação. Ah, eu sou obrigado a simplificar? Sim, porque se você não simplificasse as cargas, isso ficaria C2O4 e isso não é a fórmula mínima entre carbono e oxigênio. Tá? Ah, posso deixar para simplificar depois? O meu ia dar C2O4, aí eu simplifico depois e dá CO2. Tem problema? Não. Se você simplificar no final, não tem problema. O meu medo é você esquecer dessa simplificação. Por isso que eu já gosto de fazer exatamente aqui, ok? Então, 2 e 1 ao invés de 4 e 2, faço essa inversão, a molécula formada é a molécula de CO2. Então, isso é a fórmula mínima do nosso composto. Ah, sempre vai ser um átomo de um e 2 do outro? Não, não. Coincidentemente, isso aconteceu entre a água e agora aqui também o CO2, mas não, isso não é regra, fiquem tranquilos. Então, eu vou colocar um átomo de carbono, aqui está o átomo de carbono. Antes da ligação ele tinha 4 elétrons em volta dele, aqui estão 1, 2, 3, 4 elétrons em volta dele. Coloco 2 átomos de oxigênio. Cada oxigênio tem antes da ligação 6 elétrons. Então aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ficou um marcadinho aqui. Depois até tem que dar uma limpadinha. Cadê? Vamos até limpar agora para ficar bonitinho. Aí, tinha vazado. Bom, continuando aqui. O que acontece é que o carbono, como tem carga menos 4, isso indica que ele tem que fazer 4 ligações. O oxigênio, carga menos 2, indica que ele tem que fazer 2 ligações. É o que vai acontecer aqui, ó. Um par eletrônico compartilhado entre eles, segundo par eletrônico compartilhado entre eles. Por quê, professor? Porque agora o oxigênio se estabiliza. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha 1, 7. Compartilha o segundo, 8. Estável. Oxigênio da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha 1, 7. Compartilha o segundo, 8. Estável, os 2 átomos de oxigênio, estáveis, os 2 átomos de oxigênio. E o carbono? O carbono acabou se estabilizando. Se a carga dele é menos 4, ele tinha que ter feito 4 ligações, é o que aconteceu. Ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Se você fizer a contagem, o carbono tem em volta dele, nesse momento, 8 elétrons, o que o torna estável também. Tá? Passando da estrutura de Lewis ou da representação de Lewis para a fórmula estrutural. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a ligação covalente dupla. Como existem 2 pares, 2 pares eletrônicos compartilhados entre esses átomos, eu tenho 2 tracinhos, 2 barrinhas, o que mostra que isso é uma coligação covalente dupla. Aqui eu também tenho 2 pares compartilhados entre esses átomos. Aqui eu tenho 2 tracinhos ou 2 barrinhas, o que mostra que isso é uma ligação covalente dupla. Então, o átomo de oxigênio faz uma dupla ligação com o átomo de carbono e o outro átomo de oxigênio faz uma dupla ligação com o átomo de carbono. Ah, professor, eu posso afirmar que são 4 ligações covalentes simples? Não, não posso. Porque se eu tivesse 4 ligações covalentes simples, o que deveria acontecer com o carbono é estar ligado a 4 ligantes. Ó, tá? Isso seriam 4 ligações covalentes simples. Não é o que está acontecendo.
tá? São coisas completamente diferentes. Então, o que eu tenho aqui dentro? Ah, aqui dentro eu tenho duas ligações duplas. Duas ligações duplas, correto. Aqui eu tenho duas ligações duplas. 4 simples, não. Não, 4 simples eu não tenho. Tenho duas ligações duplas. Ah, mas eu posso afirmar que o número de elétrons compartilhados nas 4 ligações simples é exatamente igual ao número de elétrons compartilhados nas duas ligações duplas? Isso você pode dizer, que o número de elétrons compartilhados em 4 ligações simples é o mesmo número de elétrons compartilhados em duas ligações duplas. Porém, são situações completamente diferentes. Eu cito isso porque já foi questão da UEM. A UEM já colocou aí para você em prova de primeiro dia, tá? Não foi específica não, que no CO2 existiam 4 ligações covalentes simples. Isso está errado. No CO2 existem 2 ligações covalentes duplas, tá? Bastante cuidado com isso para não fazer confusão durante as provas. E o último exemplo dessa aula aqui, vamos colocar uma ligação covalente tripla. E aí nós vamos colocar uma substância simples, que é o N2. Professor, por que isso aqui é uma substância simples? Porque ele é formado por 2 átomos do mesmo elemento, tá? O que faz com que seja classificado como composto se tiver 2 átomos de elementos diferentes. E aqui vai ser classificado como simples, porque tem átomos de elementos iguais, tá? Então, N2 é uma substância simples. Vamos lá, vamos mostrar o que acontece aqui. Eu tenho um átomo de nitrogênio que tem 5 elétrons na camada de valência, ligado a outro átomo de nitrogênio, que então também tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem esses 5 elétrons, para ficar estável, ou ele perde 5 ou ele ganha 3, faça sempre o que for menor, ele recebe 3 elétrons, então isso passa para P6, ao invés de 5, isso passa a ter 8 elétrons na camada de valência, o que forma o nitrogênio menos 3. Como a carga negativa, isso é um ametal. Mesma coisa no nitrogênio de baixo, ao invés de P3, isso vira P6, ao invés de 5 elétrons na camada de valência, isso passa a ter 8, e aí nós temos o nitrogênio menos 3, o que prova que é um ametal. Ametal ligado a ametal, a ligação vai ser do tipo covalente. O que acontece aqui? Coloco os meus 2 íons, se as cargas forem múltiplas, vou simplificá-las como nós fizemos no CO2, e aí eu tenho nitrogênio 1 e nitrogênio 1, o que passa a ser NN. Se eu tenho NN, automaticamente isso vai virar N2. Ah, não posso simplificar esse 2 e só deixar N? Não pode. Porque se você deixar só o N, ele não está ligado a ninguém. E aí ele vai ser o quê? Instável. Portanto, a fórmula mínima aqui é formada por 2 átomos de nitrogênio, que é o gás nitrogênio, nosso famoso N2, ok? O que acontece aqui no N2? O nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. O outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. A carga menos 3 indica que cada um precisa fazer 3 ligações. Por isso que nós teremos aqui, então, 3 pares sendo compartilhados. Ó. Primeiro par, passam a ter 6 elétrons na camada de valência. Segundo par, 7 elétrons na camada de valência. E terceiro par, 8 elétrons na camada de valência. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estável. Vamos para o nitrogênio da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estável também. Tá? Então essa é a representação de Lewis, ou estrutura de Lewis, que quando transformada para a fórmula estrutural, como trata-se de 3 pares, 3 pares compartilhados entre os mesmos átomos, recebe como representação 3 barrinhas. Estas 3 barrinhas elas serão utilizadas para formar a ligação covalente tripla. Professor, ligação covalente tripla é igual a 3 ligações simples? Não. Não. 3 ligações simples aconteceria entre, por exemplo, o nitrogênio e 3 átomos diferentes. 1, 2, 3 ligações simples. Aqui eu não tenho 3 ligações simples. Aqui eu tenho uma ligação covalente tripla. Assim como eu falei lá no CO2 e no exemplo do carbono. O número de pares eletrônicos compartilhados é o mesmo? É, só que são coisas completamente diferentes. Tá? 3 ligações simples não é a mesma coisa do que uma ligação tripla. Fique atento quanto a isso, porque as provas vão tentar levar vocês a esta interpretação errada. Maravilha? Ok?
Queridos, eu vou finalizar a aula aqui para não ficar tão extensa. Eu volto então na outra aula falando sobre o caso da ligação covalente dativa, sobre a propriedade dos compostos covalentes, e aí na outra aula ainda a gente fala sobre ligação iônica, ok? Grande abraço a todos e até a próxima. Falou!